Bom dia. Primeiro eu queria saudar aqui a iniciativa de ter organizado esse debate. É muito interessante, estava conversando esses dias com a companheira Dini Lisete, aqui da categoria, ela falou assim, uma frase que me marcou muito, ela disse: na greve não é só que a gente luta pelos nossos direitos, mas a gente também se forma. A greve é a possibilidade da gente ter uma formação real. E o fato de uma categoria hoje que está em luta parar para discutir a Palestina, a questão negra e todos os debates que vêm sendo feitos demonstra já o caráter muito importante que tem essa greve, não só para os trabalhadores da USP, mas, enfim, para toda a classe trabalhadora do nosso país e também internacional agora, né? Bom, eu vou tentar fazer uma exposição um pouco mais breve, mas é que eu acho que é um tema bastante complexo a questão, né? De Israel e dos conflitos que vêm acontecendo desde que o Estado de Israel foi fundado. Então, eu acho que tem alguns elementos que são bastante importantes da gente retomar para conseguir entender um pouco mais por que não é uma guerra, o que está acontecendo, por que é o massacre de um povo e por que, enquanto o Estado de Israel existir, esse tipo de enfrentamento jamais vai cessar. Então, eu queria, na verdade, centrar minha fala em 4 ideias que eu vou tentar expor brevemente. A primeira é por que o Estado de Israel não é um Estado como os demais, é um Estado completamente distinto. A segunda, o que a gente vê hoje nesse conflito, que é uma demonstração do avanço da decadência moral, política e, enfim, não saberia nem como qualificar, mas humana mesmo do Estado de Israel, da cúpula, né, governante israelense. A terceira, por que a luta do povo palestino só pode triunfar na medida em que ela se liga com um combate claro, aberto e consciente para a constituição de uma Palestina operária e socialista, na qual possam conviver novamente trabalhadores israelenses e árabes, né? E a quarta, o que a gente, né, aqui no Brasil, juventude, trabalhadores, podemos fazer para apoiar essa luta e porque ela é tão importante para nós. Bom, então, em primeiro lugar, em relação à primeira ideia, né, eu acho que o que difere o Estado de Israel dos demais Estados é justamente a maneira como ele foi constituído, né? Como os Estados surgem. Normalmente existe um povo que ocupa um determinado território, esse povo vai desenvolvendo uma identidade nacional e a partir de uma série de elementos históricos, políticos, guerras, inclusive, vão se constituindo as fronteiras nacionais. O caso do Estado de Israel ele é bastante distinto, ele não foi o Estado que existe, foi se formando, enfim, organicamente, vamos dizer assim, né, pelo seu próprio desenvolvimento. Ele foi uma votação realizada na ONU em 1948, né? E nessa votação, então, se criou um Estado que é absolutamente artificial. Por que se criou esse Estado de Israel? Né? Enfim, isso é uma aberração histórica. Tá? Isso é uma coisa que é bastante importante da gente ter bem claro. Porque mudou todo o mapa da região. Em 1917, por exemplo, conviviam nos 26 mil quilômetros quadrados da Palestina, do território histórico da Palestina, cerca de 1 milhão de palestinos e mais ou menos 100 mil judeus. E eles conviviam tranquilamente, sem nenhum problema. Inclusive, os judeus eles eram proibidos, durante todo o período anterior, a cultivar a terra. E um dos únicos povos que permitiu que os judeus cultivassem a terra foi justamente os povos árabes. Né? Enfim, e a situação que se tinha ali não era desse grande enfrentamento, era, pelo contrário, de um convívio importante. Né? Só que a Palestina, nesse momento, ela era um mandato, vamos dizer assim, um protetorado da Grã-Bretanha, que era o principal imperialismo naquele momento histórico. Né? E já em 1921, a Grã-Bretanha tem uma política de tentar dividir a Palestina, dando 80% do território para os árabes e 20% do território da Palestina histórica para os judeus. Né? Por que a Grã-Bretanha estava tentando fazer isso? Porque o regime da rainha estava intimamente ligado com o movimento sionista. E o que era o movimento sionista? Na verdade, o movimento sionista, que são os judeus que reivindicavam naquele momento já a constituição de um Estado judaico, era uma minoria entre os judeus. Antes da Segunda Guerra Mundial, os judeus viviam nos países da Europa, enfim, e eram integrados aos países nos quais eles moravam. Inclusive, vários dirigentes revolucionários muito importantes do século XX têm origem judaica, como é o caso da Rosa Luxemburgo, como é o caso do Leon Trotsky. Uma série de dirigentes revolucionários tinham origem judia. O Marx, enfim, aqui a gente poderia citar uma infinidade de nomes. E o caráter do povo judeu ser um povo que estava espalhado em uma série de países terminou, inclusive, contribuindo para a postura internacionalista que esses dirigentes tinham.
Quer dizer, instaurar um Estado judeu num território que já era ocupado por outro povo era uma aberração. Não passava pela cabeça de ninguém isso. Então, o movimento sionista, ele era uma minoria entre os judeus. E por que esse movimento existia? Porque ele era um movimento justamente ligado à burguesia judia, que queria ter um Estado seu, porque todo mundo sabe que a burguesia está ligada a um Estado nacional. Né? Então, nesse sentido, tinha interesses econômicos e políticos por trás. Né? O fundador do sionismo foi um cara chamado Theodor Herzl. Eu não sei, nunca sei falar direito o nome dele, mas eu suponho que é uma coisa mais ou menos parecida com isso. Né? Ele era uma figura assim, que, ao longo da sua existência, ele não hesitou em nenhum momento em pactuar com setores que eram claramente antissemitas, que perseguiam judeus, que, enfim, massacravam judeus, como, por exemplo, eram os ministros da Rússia czarista, né, antes da Revolução de 1917. Então, ele chegou a fazer uma série de acordos, por exemplo, com um ministro que se chamava von Plehve, que é um outro que eu também não sei falar o nome direito, mas eu imagino que também seja assim, para poder negociar a instauração e uma caravana de judeus para a Palestina em troca de atuar dentro do movimento operário e dentro dos partidos socialistas para combater a influência justamente desses dirigentes revolucionários que tinham origem judia. Então, assim, era um pacto que eles faziam demonstrando que, na verdade, essa burguesia israelense, que depois se transformaria em israelense, essa burguesia sionista, ela advogava, na verdade, em defesa dos seus próprios interesses, não do povo judeu. Mas é a partir da Segunda Guerra Mundial que o movimento sionista ele ganha legitimidade e, nesse sentido, termina se transformando num setor mais expressivo dentro dos judeus que estavam espalhados em uma série de países. Né? O imperialismo norte-americano, na saída da Segunda Guerra Mundial, o que ele faz? Ele se utiliza da justa aspiração que tinha o povo judeu naquele momento, que tinha acabado de sofrer, de fato, um genocídio nas mãos dos nazistas, para ter uma base de apoio para criar e votar o Estado de Israel em 1948 na ONU. Mas é claro que o imperialismo não fez isso porque estava preocupado com o genocídio dos judeus. Inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, tanto a Inglaterra, quanto a França, quanto os Estados Unidos, e principalmente os Estados Unidos, fecharam as fronteiras para a imigração judia. Então, assim, se nota que enquanto o genocídio judeu estava acontecendo, eles não abriram suas portas para receber todos os refugiados que buscavam asilo nesses países. Né? Então, tudo se tratou também, na criação do Estado de Israel, de interesses políticos e imperialistas. Por isso que a gente diz que o Estado de Israel é um enclave imperialista. Né? É um Estado completamente artificial que foi criado para esses interesses, para que os Estados Unidos e o imperialismo pudessem ter ali uma plataforma para a sua política, e nesse sentido sempre foi um Estado colonialista, um Estado absolutamente artificial. Bom, aí qual foi o lema que se forjou nesse momento? Que a Palestina era uma terra sem povo para um povo sem terra. Né? Quem seria o povo sem terra? Os judeus. Só que a Palestina não era uma terra sem povo. Ali existiam já os palestinos, os árabes, que historicamente viviam ali. Então, o que fazer? Né? Já que você tem que ter uma política de estimular a imigração massiva dos judeus para aquele território, não cabe todo mundo. Então, o que haveria de ser feito? Bom, o imperialismo deu a seguinte resposta: expulsão. Né? Então, agora a gente vai criar uma série de leis que vão permitir que os colonos judeus possam ter direito de propriedade, direito de cultivo, uma série de facilidades econômicas, enquanto isso tudo é vedado aos árabes, e também vão armar, evidentemente, né, essas forças sionistas para que elas se enfrentem e, pela via da força, expulsem os palestinos, que foi justamente o que aconteceu. Então, entre 1948 e 1949, aconteceu a guerra, a primeira guerra, né, que foi a resistência, a tentativa de resistência dos palestinos, e os israelenses, armados até os dentes pelo imperialismo norte-americano, terminaram vencedores, né, e eles ampliaram o seu domínio na extensão da Palestina de uma área de 20 mil quilômetros quadrados, que significava 75% do território geral da Palestina. E expulsaram todos os outros. Isso provocou a primeira leva imigratória, né, dos refugiados palestinos que tiveram que buscar asilo nos outros países da região. E que foram parte da constituição dos 5 milhões de refugiados que existem até hoje, que são impossibilitados de voltar para suas terras.
impossibilitados de visitar os seus países, porque, como todo mundo sabe, a Palestina está cercada por bloqueio, enfim. Né? Desde então, desde a criação do Estado de Israel sobre esse marco, foram inúmeras guerras que aconteceram. Teve a Guerra dos 6 Dias, de 1967. Todas essas guerras foram expansionistas, ou seja, o Estado de Israel, não só ele se assentou no território que foi votado pela ONU, como ele foi alargando esse território e obrigando a população palestina a cada vez mais retroceder e viver numa faixa de terra que é absolutamente espremida, assim, a maior densidade populacional que existe na Terra, né? E que faz com que a ideia de que hoje pudesse ser possível ter uma política de 2 estados, um palestino e um israelense, é uma ficção absoluta, porque os palestinos eles estão divididos. As terras que eles ocupam hoje não tem nenhuma unidade territorial. Então, assim, imagina, como que você pode ter um país, vamos pegando o mapa do Brasil, imagina que tivesse uma parte da população brasileira no Acre e a outra no Rio Grande do Sul. Como que você vai ter um país nesse território? Não existe. O país também está determinado pela unidade territorial. Então, isso seria condenar a Palestina, na verdade, a não existir. Né? Sejamos concretos. E também condenar os refugiados a jamais voltarem para suas terras, a serem exilados para sempre. Né? Então, a grande conclusão que a gente pode tirar disso é de como o imperialismo norte-americano, apoiado nos imperialismos europeus, resolveu a sua maneira, vamos dizer assim, a questão judaica na saída da Segunda Guerra Mundial de uma maneira absolutamente reacionária. Ou seja, transformou a minoria judia que tinha sido oprimida durante a Segunda Guerra Mundial numa maioria opressora do Estado de Israel. E é por isso que, enquanto o Estado de Israel existir, não vai haver paz na região. Não é pelo Hamas, inclusive não é nem só pelo elemento de que hoje governa o Estado de Israel os setores mais à direita dos partidos políticos israelenses. Porque na época da década de 90, quando era o Partido Trabalhista que governava o Estado de Israel, essas políticas expansionistas também aconteciam, mas elas aconteciam de uma outra forma. Né? Então, sempre foi esse o caráter do Estado de Israel, que é um Estado racista, né? Religioso, porque segrega todo mundo que não é parte da religião judaica. Como a Soraya colocou, tem uma camada que é composta pelos árabes israelenses que não têm os mesmos direitos civis, e essa camada ela compõe uma ampla parcela dos trabalhadores, né, que vivem em Israel, e que vocês podem imaginar que tem um salário mais rebaixado, menos direitos, trabalham, enfim, sob condições bastante mais precárias. Bom, desde então, foram tentados uma série de acordos de paz, arquitetados pelo imperialismo, mas que, na verdade, não passavam de tentativas de legitimar o expurgo do povo palestino. Né? Um deles, que é o mais importante, foi o Acordo de Oslo, que aconteceu em 1993, né? E que, nesse acordo, se criou o que a gente hoje conhece como Autoridade Nacional Palestina, né? Que são... Enfim, que é o governo dessas duas, da faixa de Gaza e do pedacinho ali da Cisjordânia, sem nenhuma identidade e tal. Né? Que foi instituído sob dominação militar israelense, né? E que manteve fora de questão o direito de retorno dos refugiados. Então, esse acordo foi um avanço, vamos dizer assim, de posições conquistadas pelo imperialismo e pelo Estado de Israel, e marcou o começo da capitulação do que era a principal direção dos palestinos naquele momento, né, que era o Al-Fatah do Yasser Arafat. Acho que, assim, muitos aqui talvez não lembrem, mas Yasser Arafat foi uma referência bastante importante, e a partir de então ele foi avançando ou regredindo, né, no nosso caso, regredindo, para abrir mão do programa histórico do fim do Estado de Israel, e do direito de retorno. O fim do Estado de Israel, quando a gente diz isso, a gente não está querendo dizer que era massacrar os judeus. Não é isso. Tá? O fim do Estado de Israel é o fim da base desse Estado colonialista. Né? Eu vou tentar resgatar essa ideia depois, porque isso é uma coisa que cria muita confusão. Mas, enfim, o que acontece aí nesse momento no Acordo de Oslo é que se abre mão já da questão da reivindicação histórica dos palestinos de poderem voltar a viver no seu território. Né? E desde então aconteceram uma série de respostas por parte do povo palestino. As intifadas, que a Soraya citou, é o nome que a gente dá aos levantes palestinos. Né? Então aconteceram 2 intifadas mais importantes. A primeira foi em 1987, e inclusive o Acordo de Oslo, que é de 93, ele é uma tentativa de desarmar a intifada, que começa em 87, e depois em 2000 tem uma nova intifada, né, que também foi bastante esmagada
a sangue e fogo, enfim. E com isso eu fecho essa primeira ideia, a ideia de qual é a natureza do Estado de Israel. Acho que isso deve ter ficado, espero, um pouco claro. Assim, não é um Estado como os demais. Né? Por isso, então, não tem nenhuma saída que possa haver enquanto ele continuar existindo. A segunda ideia, eu acho que está mais ligada ao que está acontecendo hoje, que é a questão da decadência do Estado de Israel. Porque quando o Estado de Israel foi criado, existia um mito que foi muito propagado pelo imperialismo, de que se estava construindo ali no Oriente Médio um portal civilizatório democrático em meio aos muçulmanos, em meio a todo aquele obscurantismo. Isso foi assim uma operação ideológica para legitimar o Estado de Israel. Né? Então tinha aquela coisa dos kibbutz, que eram as comunidades, né, em que todo mundo plantava, vivia, supostamente não tinha diferenças de classe e tal. E esse mito ele veio sendo derrubado dia após dia. Em cada ofensiva que os israelenses levaram adiante contra o povo árabe, isso se demonstrou uma grande mentira. Né? E hoje a gente atinge um auge, me parece, no desmascaramento desse processo. Eu não sei se vocês puderam acompanhar, mas todos os jornais estão relatando isso, e na internet é fácil de encontrar, como o governo do Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro israelense, está à frente de uma campanha que é uma campanha de fascistização da sociedade israelense. Né? Então, assim, tem uma parlamentar, ela chama Shalet, você sabe o nome dela? Também não sei. Ayeked, ela saiu agora com uma declaração dizendo que os israelenses deveriam assassinar todas as mães palestinas, porque assim se impediria que novos terroristas nascessem. Né? Tem fotos circulando na internet de crianças israelenses, filhas dos colonos, assinando bombas e mísseis, escrito assim, recado de Israel com amor, as bombas que são lançadas contra o povo palestino. Né? Enfim, existe a outra cena que foi absolutamente macabra é o que está sendo conhecido como cinema de Sderot. Sderot é uma região, ali uma aldeia, né, que fica muito próxima do lugar onde estão caindo a maioria das bombas. E a população israelense vai lá e coloca a sua cadeirinha como se estivesse assistindo fogos de artifício, algum tipo de divertimento, e aplaude todas as vezes que as bombas caem sobre a faixa de Gaza. Isso não é loucura da população. Isso é uma política de Estado. Isso é uma política de governo. Isso é uma política de um Estado que só pode se sustentar sobre a base de uma guerra permanente. Um Estado que constituiu uma ideologia baseada em ter cidadãos soldados, que passam 4 anos no exército, na minha opinião, mais importante do mundo, porque o exército dos Estados Unidos é uma milícia paga, né, sofrendo uma lavagem cerebral, que afirma que os palestinos não seriam como os israelenses, não seriam humanos tanto quanto, e que a vida deles realmente não vale nada. Né? O próprio Benjamin Netanyahu saiu na mídia agora dizendo eles não são como nós. Gente, essa frase, eles não são como nós, quem usou essa frase na história? Muitas vezes. Então, assim, isso como justificativa para a matança que está sendo feita é uma demonstração de toda a decadência moral desse projeto de Estado, que é o Estado de Israel, que não merece mais existir, de fato, de nenhum ponto de vista. Né? E aí, com isso eu fecho essa segunda ideia, passando para a terceira. Então, como combater? Como dar uma saída de fundo e como fazer com que essa situação não leve a mais mortes, né, a mais aniquilamento do povo palestino? A Soraya estava colocando aqui a necessidade de constituir uma Palestina laica, livre e democrática. Eu acho, na realidade, que para você ter uma Palestina que realmente seja livre, não existe nenhuma possibilidade disso ser conquistado se a gente separa a luta pela libertação da Palestina da luta pela Revolução Socialista. Por quê? Porque, ao longo de todo o último período, o que a gente pôde ver foi a capitulação total das direções palestinas burguesas, né? Das direções palestinas que não tinham como perspectiva um combate de fato revolucionário em defesa do seu próprio povo. Né? Uma delas é o Fatah. O Fatah governa hoje a Cisjordânia, é uma organização laica,
nacionalista, mas desde os acordos de Oslo até agora, ela veio cedendo imensamente para o imperialismo e, quando o Hamas foi eleito na faixa de Gaza, o que aconteceu? Eles colaboraram, inclusive, com o Estado de Israel e não saíram a denunciar o bloqueio, pelo contrário. Existia um enfrentamento entre o Hamas e o Fatah, e isso fez com que o Fatah fosse indo cada vez mais à direita, e agora eles estão num governo de coalizão, agora, depois de muitos anos. Né? Mas essa não é uma direção confiável, porque ela já demonstrou que se aperta, ela entrega. Né? E isso não é um problema moral, isso tem a ver com o caráter de classe dessa direção. O caráter de classe dessa direção não é resolver a fundo os problemas que estão colocados para os palestinos, justamente porque isso levaria a uma luta muito mais encarniçada pela libertação do povo palestino em relação ao jugo do imperialismo. Então, para você enfrentar o imperialismo, porque não é só o Estado de Israel é financiado pelos Estados Unidos, todo mundo sabe. Então, assim, não é só Israel. Né? Você tem que fazer o quê? Você tem que ter muita determinação, muita clareza, e você tem que colocar aqueles que não têm nada a perder, mas tudo a ganhar na linha de frente. E, nesse sentido, avançar para um combate que seja um combate que possa levar efetivamente a uma solução profunda, pela raiz, ao problema dos povos oprimidos. E essa solução é a Revolução Socialista, porque mesmo que a Palestina fosse laica e democrática, isso não garantiria que o povo palestino não fosse subjugado pelo imperialismo. A gente acabou de passar agora por um momento que foi um momento marcado por levantes em todo o mundo árabe, né, no Magrebe, no mundo árabe, enfim, tivemos um processo no Egito e tal. O que a gente viu? A lição do Egito é muito importante para a gente. Ela demonstra uma série de lições. Por quê? Foi um levante muito significativo, com participação da classe trabalhadora, mas ao não ter a classe trabalhadora e uma direção claramente revolucionária, conscientemente socialista, quem está no poder agora? O Al-Sisi, que é um representante do exército. E que, nesse sentido, inclusive, tem atuado de maneira bastante criminosa frente ao que está acontecendo na Palestina. O Egito não abriu a fronteira para os refugiados palestinos da faixa de Gaza. Ou seja, então, o que aconteceu com o processo de levantamento de massas no Egito? Se resolveu ter caído Mubarak e ter colocado no lugar Al-Sisi? Não. O que vai resolver? Quando tiver ali um governo dos trabalhadores, de fato. Um governo dos trabalhadores e do povo, que possa reunificar os trabalhadores árabes no marco de um combate consciente e decidido contra esse estado de opressão permanente que o Oriente Médio vive, né? Por outro lado, o Hamas, que é a outra direção mais significativa que existe hoje na Palestina. O Hamas é uma organização islâmica que ganhou autoridade justamente por surgir como uma alternativa frente à corrupção crescente que o Fatah demonstrou ter. Mas a estratégia do Hamas, por mais que resista, porque eles resistem hoje contra o Estado de Israel, viu? Não é que não resiste, não, resiste. Agora, isso pode resolver também a fundo as demandas do povo palestino? Não, porque o Hamas, o que acontece? Ao colocar a questão do Estado, de ter como objetivo instaurar um Estado religioso, de ter como corte, né, como critério para definir quem é aliado e quem é inimigo, também a questão da religião, não pode resolver a questão palestina, porque separa os próprios palestinos. Então, assim, o que é necessário fazer? É superar essas direções, né, e levar adiante um combate que ligue a luta de libertação nacional do povo palestino com a luta pela Revolução Socialista. Bom, eu acho que essa é a ideia mais importante, talvez a mais complexa de todas, né? Porque as pessoas, a gente mesmo, muitas vezes é bombardeado e termina se deixando influenciar por esse senso comum de que, lá, o comunismo, imagina, não tem como chegar, é todo mundo muito religioso, é todo mundo islâmico, é todo mundo tem uma outra cultura. É verdade, todo mundo tem uma outra cultura, tem outra religião. Agora, quando o Estado de Israel foi voltado, isso é um dado importante para a gente pensar. Os partidos comunistas do Oriente Médio eram muito fortes. Muito fortes. Eles tinham muito peso e eles estavam se organizando para combater em armas a fundação do Estado de Israel. Por que essa resistência comunista não foi adiante? Porque, nesse momento, quem dirigia os comunistas internacionalmente era o Stalin. E o Stalin não tinha a política de levar adiante uma revolução internacional. Pelo contrário, a União Soviética foi o primeiro Estado, sem ser os Estados Unidos, a reconhecer o Estado de Israel.
tá? A fundação do Estado de Israel. Isso desmoralizou os partidos comunistas de todo o mundo árabe. Então, todos aqueles comunistas que queriam lutar para ligar o combate a Israel ao combate ao capitalismo e ao imperialismo, se desmoralizaram. Isso foi um elemento muito importante para que não essa perspectiva de unidade entre luta de libertação nacional e de combate a Israel não tenha se dado. Né? Por fim, eu queria fechar só com que é a quarta questão. O que a gente pode fazer e por que essa luta é tão importante para a gente? Bom, essa luta é tão importante para a gente porque, como o Marx já dizia lá atrás, os aliados da classe trabalhadora são os trabalhadores e os povos oprimidos de todo mundo. Né? Então, isso em si já faria da questão palestina uma questão fundamental para todos os trabalhadores do mundo inteiro. E não à toa isso realmente vem acontecendo com manifestações de 100 mil em Londres, milhares de pessoas na França, inclusive questionando a proibição do governo francês, né, que falou que não podia ter manifestação em defesa da Palestina, e eles foram lá e fizeram mesmo assim. Né, o que demonstra que é um tema internacional extremamente importante. E a importância da gente estar fazendo esse debate aqui na greve da USP, que eu queria ressaltar de novo, é nesse sentido. Porque isso aqui também é uma demonstração de apoio internacionalista e também é uma demonstração de apoio internacionalista à greve da USP. Então é uma coisa muito importante que a gente está fazendo. Mas, por outro lado, também tem o que a gente pode impulsionar em termos de campanha, que é o que a Soraya estava dizendo. Quer dizer, levar esse debate para as lutas que estão acontecendo, nos organizar para, de fato, conseguir fazer manifestações cada vez mais expressivas e politizar os trabalhadores e a juventude em torno desses temas é das tarefas mais estratégicas que estão colocadas hoje para a gente. E aí, para fechar de fato, e a gente abre para o debate, eu queria só colocar o seguinte. Governo Dilma. Né? Todo mundo vê no jornal agora, na última semana, a questão do governo Dilma, do cara lá que era o diplomata, o porta-voz da chancelaria israelense, que é um cínico, né? Porque o cara veio falar que desproporcional era 7-1. Então, assim, você vê... E também é uma expressão da decadência que a gente estava falando agora, do governo israelense, enfim, e de toda a cúpula que está diante do país. Né? Porque responder dessa maneira é uma coisa absolutamente... não é nem cretina já, é criminosa diretamente. Né? Mas agora, assim, o que a gente tem que ver, que me chamou a atenção, foi que o cara respondeu isso e no mesmo dia... o governo brasileiro já saiu se emendando, dizendo, não, mas a gente não está questionando o direito de Israel de se autodefender. Como assim? O direito de Israel de se autodefender é a negação dos palestinos existirem. Entendeu? Então, assim, não adianta você chamar um embaixador para conversar e tal, e ficar nessa manobra diplomática, se você reconhece que Israel tem que se defender, gente, porque Israel sempre vai atuar de maneira desproporcional, é óbvio. Eles não podem exterminar completamente o povo palestino, porque aí isso cairia ainda mais rapidamente a máscara, né, do Estado de Israel, de que eles estariam se defendendo e tal, né, que é uma ideia que já está bastante questionada. Agora, a política deles, de fato, é uma política de limpeza étnica. Então, assim, do que eles estão se defendendo? Que direito é esse que o governo brasileiro diz que defende? Além, claro, né, de não ter mexido, não ter tocado em nada do acordo de livre comércio, da compra de armas, enfim, de todas as relações econômicas que sustenta. Inclusive, haveria que ver aqui na Universidade de São Paulo que tipo de convênio existe com as universidades de Israel, enfim. E para quê? E que tipo de cooperação tecnológica existe? Porque boa coisa, eu acho que não deve ser, não. A outra coisa é o seguinte, queria colocar, e com isso eu fecho, uma denúncia aqui, não sei se tem algum companheiro do PSOL, alguma companheira do PSOL, que nem hoje, mas se vocês conhecerem, eu acho que vale a pena ir conversar com eles, porque existe uma candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro, que se chama Solange Pacheco, que é uma figura que, assim, no meio dessa ofensiva que está acontecendo, ela teve o desplante de gravar um vídeo dizendo que vinha ali repudiar firmemente os ignorantes que hoje se colocam contra o Estado de Israel. E pior, depois eu achei um texto dessa criatura, na qual ela fala que os povos árabes são povos atrasados, sempre foram governados por guerrilheiros, monarquias,
e pretender que isso... não, ela fala que a luta do povo árabe é romantizada, porque na verdade esse povo é um povo atrasado, que sempre foi governado pelos guerrilheiros, por monarquias, enfim, não sei nem reproduzir aqui, mas posições extremamente reacionárias. Quando eu li o texto dela, inclusive, eu falei, gente, o que eu estou lendo? A Benjamin Netanyahu? Aí, de repente, eu fui ver essa foto dela assim, eu sou do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. E eu venho aqui dizer que eu estou em defesa do Estado de Israel, e Então, assim, isso abre uma perspectiva que a gente tem que avaliar também, né? Quer dizer, um partido que se pretende socialista, de liberdade, lançar uma candidata como essa, me parece que tem alguma coisa errada aí. E eu acho que não é só com ela. Eu acho que é com todo o projeto partidário que leva que uma pessoa desse tipo possa estar... enfim, um partido se lançando como deputada federal com esse discurso. O que está acontecendo, então? Então, a esquerda tem que refletir muito mais profundamente, na verdade, da ligação que existe entre as posições nacionais e internacionais que levam adiante todos os seus candidatos e todos, enfim, os seus militantes. Porque como é possível uma criatura dessa estar dentro de um partido que se pretende esquerda? É uma coisa que realmente, assim... no momento, inclusive, em que tem uma série de militantes, intelectuais, artistas israelenses fazendo manifestação dizendo não em meu nome. Como é possível isso? Vocês viram que nos Estados Unidos teve em Nova York um ato de judeus sionistas, não, perdão, de judeus ortodoxos, dizendo que o Estado de Israel era uma falácia, uma farsa, e o que eles estavam fazendo era massacre, e que eles, como judeus, não queriam mesclar suas bandeiras com as bandeiras dos sionistas. Então, como é possível isso estar acontecendo entre o próprio setor mais avançado dos judeus e ter uma figura chamada Solange Pacheco, guardem bem esse nome, se apresentando dessa forma? Isso é uma coisa inadmissível e eu creio que é um debate que diz respeito a toda a esquerda. E com isso eu fecho. Obrigada.